O Ministério dos Povos Indígenas gastou quase 11 milhões de reais em um ano e meio somente com passagens aéreas e hospedagens de pessoas que não são servidoras. Os dados foram divulgados pelo site Antagonista com base em informações do Portal da Transparência. Segundo a reportagem, o pagamento de diárias da pasta entre janeiro de 2023 e maio deste ano resultou num gasto de 6 milhões e 900 mil reais. Já no caso das passagens aéreas, a pasta comandada pela ministra Sônia Guajajara gastou 4 milhões de reais com a compra de 2.000 trechos. O ativista Roni Sobrinho, amigo da ministra, foi a pessoa que mais viajou pela pasta. Em 17 meses, ao menos 23 viagens de Sobrinho foram custeadas pelo Ministério. Adalberto Piotto, abrimos nossa rodada de comentários com você essa noite. Seja bem-vindo, muito boa noite. Vale lembrar aqui que o Roni Sobrinho é apresentado como assessor especial aí da ministra Sônia Guajajara durante reuniões que são promovidas pela ministra. E as viagens dele, então, estão sob investigação pelo Tribunal de Contas da União. Ele que tem um recorde aí, foi a pessoa que mais viajou pelo Ministério dos Povos Indígenas. Boa noite, Paula, mestre Augusto, Ana Paula, querida, Silvio, a todos vocês que nos acompanham. Qual é a especialidade do Roni Sobrinho? Agora, por que demorou tanto, levando-se em conta o número de viagens, para alguém chamar a atenção sobre um aspecto que, convenhamos, é desproporcional? Todas essas viagens num ministério que é um ministério lateral no governo Lula, ou seja, não é o Ministério da Fazenda, ou o Ministério da Indústria e Comércio, ou o Ministério da Saúde, que obviamente são grandes ministérios, têm atuação nacional, diária, por uma série de coisas. Enfim, cada ministério na esplanada tem um peso. Não é uma questão de importância ou não, é peso, aquele que demanda muito trabalho e, claro, a atuação de assessores. Mas por que demorou tanto tempo assim? Eu vou contar um caso bem rápido aqui. Uma vez eu fui convidado por uma professora da Universidade Federal do Piauí para levar o meu filme para lá. Eu não cobrei nada, exibi o filme, os direitos de exibição e tudo mais. E eu falei, só que para eu ir lá, alguém precisa me mandar uma passagem. Eu não sou servidor do Estado, nunca fui servidor do Estado. Mas depois de algum tempo, começaram a chegar mensagens no meu e-mail em que eu tinha que prestar contas da viagem. Eu tinha estado lá, eu fui lá, tem comprovação. Não, eu tinha que mandar os canhotos das passagens, aqueles, né, que sobrava na época. Bom, eu não tinha, mas aquilo que ninguém me orientou para isso. Mas foi muito rápido esse tipo de coisa. Tudo bem, fui lá, pedi a TAM, na época, não era nem Latam, por gentileza, só confirme minha viagem, me mandaram aquela carta, não, essa pessoa viajou, embarcou no voo X, voltou na hora Y, essas coisas todas. Enviei, tudo bem, foi resolvido. Agora, nós estamos falando aqui de um ministério que é lateral dentro da esplanada. Esse número de viagens que você falou, Paula, que chama a atenção, e agora é que chegou o TCU para perguntar, mas essa prestação de contas não tem que ser, digamos, frequente? E outra, se eu tenho um problema num país que, a gente vai falar disso ao longo do programa hoje, está num drama danado pelo gasto, por gastar mais do que arrecada, e se eu tenho viagens que não são necessárias, não são importantes, não deveriam acontecer, por pessoas que obviamente eu não tenho exatamente aqui a confirmação ou a razão delas existirem no Ministério, demorou-se todo esse tempo para descobrir, olha, veja só, o pagamento de diárias da pasta entre janeiro de 2023 e maio deste ano resultou num gasto de 6 milhões e 900 mil reais. Ainda nos casos das passagens aéreas, a pasta comandada pela ministra Sônia Guajajara, que ninguém sabe exatamente o que ela faz, o que ela pode dizer da melhora dos Yanomamis, que foi assunto de campanha? Porque até o começo deste ano, o drama dos Yanomamis só tinha piorado sob a gestão Lula e, claro, também sob a gestão da ministra Guajajara. Mas ela gastou 4 milhões de reais com a compra de 2.000 trechos de viagem. De janeiro do ano passado a maio deste ano. O Tribunal de Contas, que bom que agora começa a investigar, mas a controladoria interna do governo está deixando passar muita coisa num país que está com um problema de gastos excessivos e com baixa eficiência no trabalho que entrega. Isso precisa ser mais rápido e, digamos, melhor e mais confiável. Parece que não tem nada disso.
Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Ana, o que chama a atenção aqui nessa notícia é que, apesar de não ser proibido, né, o Ministério dos Povos Indígenas gastou esse valor, essa cifra aí de 11 milhões de reais, tanto com passagens e hospedagens de pessoas que não são servidoras, que não fazem parte aí da pasta, né, do Ministério dos Povos Indígenas. E uma outra questão, né, o que isso trouxe em benefício, o que todo esse gasto foi revertido para as comunidades indígenas, né? Essa pergunta que se faz e até agora não tem ações concretas. Paula, foi exatamente a pergunta que eu escrevi aqui para iniciar o meu comentário. O que melhorou a vida dos indígenas, essa gastança toda? Boa noite, Paula, querida, boa noite, Piotr, Silvio, meu mestre Augusto. Muito boa noite, a nossa queridíssima audiência. 11 milhões de passagens aéreas. A Sônia Guajajara gastou 4 milhões, só ela gastou 4 milhões. Paula, é o governo da gastança, né? É o governo que fala em melhorar a vida do pobre, dos pobres, dos indígenas, das minorias, né? Da dona de casa. Mas como vai melhorar se ele não corta na carne? Se ele tem ministérios que são penduricalhos políticos, apenas isso, porque eles não alteram a vida, o cotidiano, tampouco o futuro dessas pessoas. O Ricardo Salles, hoje deputado Ricardo Salles, quando foi ministro do Meio Ambiente na administração do presidente Jair Bolsonaro, ele sempre disse, sempre trouxe para o debate público intelectualmente honesto as necessidades dos indígenas de fazer parte, eles fazendo parte, entrando no progresso do país, da nação, sem essa coisa de colocá-los numa redoma de vidro e fica a militância, os ativistas que se ajoelham para os ativistas internacionais, olhando os indígenas dentro de uma redoma de vidro como se fossem bibelôs. Olha que bonitinho, estamos protegendo os nossos indígenas e não provém absolutamente nada para a melhora da vida deles. Internet, terras que eles possam plantar, que eles possam progredir, estudos, né? Starlinks, por exemplo, não, mas agora falar do Elon Musk é falar do demônio no Brasil. Então, imagina dar Starlinks para os indígenas, para eles fazerem parte da comunidade. Então, Paula, é mais uma faceta, né? São 39 facetas, 39 pastas de gastança. É o governo da gastança, é o governo das raposas cuidando das galinhas. E, no caso, as galinhas é o dinheiro do pagador de impostos. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. 39 ministérios e o Ministério aí dos Povos Indígenas abriu uma agência de viagens aí para percorrer o Brasil. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Piotr, a parceira querida Ana, meu irmão Silvio, boa noite a você que nos acompanha. Eu quero saber o que é um assessor especial. O que é? Que cargo é esse? Faz o quê? Ativista. Ativista também não é profissão. O que ele faz? Qual é a especialidade dele? O mais estranho é o seguinte, a gastança não chega a ser surpreendente no governo Lula, porque numa tribo que está no poder, a do Lula, que criou a propina bilionária, o movimento da roubalheira, a movimentação da roubalheira no Petrolão é contada em bilhões. Bilhões. É que as empreiteiras embolsavam. Eles tratam milhões como se fossem centavos. É impressionante, eles gastam com passagens, como é que é? 11 milhões de reais em um ano e meio, passagens, hospedagens em cidades, evidentemente. Não me consta que haja um aeroporto moderno ali em terras indígenas, eles não permitem. As tribos, eles querem que fiquem isoladas em vastas regiões, né, do território brasileiro. Eles não sabem o que é avião.
As tribos isoladas da Amazônia, que eles querem preservar, aí, como disse a Ana, preservar como se fosse um zoológico moderno. Olha, assim se vivia em 1500. Esses não viajam de avião, por imposição dos que gastam milhões com passagens aéreas. Olha a contradição e a ofensa à inteligência alheia. Eles acham que nós somos idiotas. Agora, quero saber o que faz esse ativista, amigo da ministra. Tá bom, então, por que nenhum ministro me nomeia para algum governo aí como amigo? É irmão de não sei o quê, esse aqui é sobrinho, sei lá de quem, amigo da ministra, tem a irmã da Marielle e aí vai. Né? A mulher do Lula e por aí vai. É o seguinte, milhões, um país que está na situação do Brasil tem que valorizar o milhão, porque isso aí para um brasileiro comum é uma miragem que jamais será materializada. E eles gastam assim. Se eles fazem isso num ministério com poucas verbas, imagina o que está rolando nos ministérios que movimentam bilhões. Então, esse pessoal não vê uma aldeia de perto há muitos anos. Essa Sônia Guajajara, vê se ela quer levar a vida que leva as aldeias, que se leva nas aldeias das tribos isoladas. Vai para lá. Não tem avião nem aeroporto.